Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Portela, sou executivo responsável pela governança corporativa, gestão de riscos e segurança da informação da operadora Apvida. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de poder contar para vocês um pouquinho de como foi o case Apvida no gerenciamento eletrônico de documentos. Bem, para quem não conhece a Apvida, queria falar um pouquinho sobre a empresa. É uma empresa de capital aberto, listada no novo mercado, tendo mais de 40 anos de história e uma estratégia focada na verticalização de serviços médicos hospitalares. A Pvida atende hoje mais de 4 milhões de clientes que estão espalhados em todo o nosso território nacional. A Pvida se posiciona como uma das maiores operadoras de saúde do Brasil, com uma maior rede de atendimento próprio das regiões. Uma das duas operadoras com capital próprio e genuinamente nacional, sendo a terceira maior do país em número de beneficiários. O sistema Apvida conta atualmente com 28 hospitais, 82 apclínicas, 19 pronto-atendimentos, 88 centros de diagnóstico por imagem e coleta ambulatorial, distribuídos nos 12 estados onde a operadora atua com a sua rede própria. Bem, pessoal, vamos para o que realmente interessa, o case Apvida. Vamos começar falando um pouquinho sobre os motivos que levaram a Apvida a implantar um GED. Primeiro motivo, acho que ele é comum à grande maioria das empresas, né? Muito papel. O arquivo de contratos ocupava um espaço imenso. Encontrar um contrato não era uma tarefa fácil. O processo de consulta era inseguro e ineficiente. A rastreabilidade. Foram muitas as vezes que os contratos se perderam em meio às alçadas de aprovação e o fluxo de assinatura, gerando um grande retrabalho para as áreas, uma vez que elas tinham que recomeçar o processo desde o início, desde a elaboração do documento. Era um grande perda de tempo. Governança, o fluxo de validações, aprovações e assinatura era muito difícil. Era difícil de controlar, porque era um processo manual. Segurança da informação ou a falta dela, muitas vezes os documentos ficavam expostos ao longo do fluxo, seja na mesa de alguém que ia assinar ou validar o documento, seja passando de mão em mão até que o documento chegasse ao seu destino. Esse trâmite acabava aumentando aí a probabilidade de extravio, de cópias indevidas e até de fraude. A morosidade do fluxo. Desde a sua elaboração, passando pelas validações até a assinatura, um fluxo poderia chegar a 60 dias de duração. Muito tempo, né, para qualquer empresa que precisa de agilidade na tomada de decisão. Bem, com uma ideia em mente e um grande problema nas mãos, a gente buscou fazer um alinhamento com os nossos principais stakeholders. E começamos pela alta gestão. Procuramos eles, apresentamos o problema e, obviamente, imediatamente após a solução, que seria o GED. Apresentamos os principais benefícios, as possibilidades, investimentos e convencemos. Ganhamos ali um importante patrocinador para os projetos que viriam a seguir. Na sequência, a gente buscou as áreas de negócio que mais sofriam com o fluxo físico de documentos. A gente também apresentou a ideia e os olhos dos gestores dessas áreas realmente brilharam e vislumbrando aí a possibilidade de aumento de produtividade, redução de custos, dentre outros benefícios que a gente vê bem mais na frente. Ganhamos ali também o apoio total dessas áreas. Já tínhamos, nesse momento, motivos suficientes para iniciar um projeto. Avançamos, então, para a seleção da ferramenta. A gente foi no mercado ver o que o mercado tinha para nos oferecer a um bom custo-benefício. E a nossa área de suprimentos ela foi realmente muito importante, buscando várias soluções. Essas soluções, pessoal, elas variavam de um custo aí de R$ 1.000 até R$ 1 milhão, literalmente, era uma discrepância realmente muito grande. Buscamos identificar o que de fato a gente precisava. A gente não precisava de uma Ferrari, mas sim uma ferramenta simples, uma ferramenta fácil de usar, uma ferramenta customizável, confiável e, obviamente, com um bom custo-benefício. Foi assim que a gente encontrou a Grindox, que é o sistema que a gente usa hoje, que é fornecido pela W3K. Esse sistema nos atendeu muito bem, atendeu aos requisitos básicos que a gente precisava, sendo ainda a melhor ferramenta com o melhor custo-benefício naquele momento. Antes de avançar para o projeto, a gente passou por uma etapa que eu vou chamar aqui de segmentação, seleção e priorização dos departamentos.
Nessa etapa, a gente identificou aquelas áreas e os processos que tinham potencial para receber a ferramenta. E aí a gente tomou uma decisão muito importante. Decidimos realizar a implantação do sistema seguindo o cronograma de uma área por vez, o que nos permitiu, digamos assim, a fatiar o boi, a não ter que engolir o boi de uma vez só, não ter que implantar tudo de uma vez. Isso talvez tenha sido uma das grandes decisões no case do Apivida. Nessa etapa, a gente também identificou aquelas áreas que não somente precisavam da ferramenta, mas que queriam ter a ferramenta. Muitas vezes a área precisa, mas ela está envolvida em outros grandes projetos, ela não tem interesse, não tem disponibilidade para poder se dedicar ao projeto, então essas áreas não foram priorizadas. Queria falar um pouquinho sobre as áreas que tiveram o GED implantado na Apivida até hoje, Começando aí por suprimentos com dezenas de contratos por mês, um fluxo muito complexo de validação das minutas, que passa por jurídico, passa pelos gestores, até chegar no fluxo de validação e assinatura. O credenciamento médico com centenas de contratos por mês, e aí você imagina uma operadora do tamanho da Apivida, com milhares de prestadores aí Brasil afora, você ter que enviar contrato, receber contrato, aditivo, rescisão, esse fluxo intenso de documentos, como é que você controla isso, como é que é o timing disso, enfim, o GED realmente transformou a área nessa questão da documentação. Fusões e aquisições que necessitam sempre de muita agilidade, no fluxo de documentos, seja para assinar um NDA, vocês não podem perder tempo na negociação, tempo realmente vale ouro uma negociação de M&A. Expansão, que aqui na Apivida é responsável pela alocação de imóveis, marketing, que tem autonomia para tocar alguns prestadores, para contratar alguns prestadores e, portanto, também tem contratos a serem geridos, foram as áreas beneficiadas. Vamos entrar aqui agora um pouquinho na gestão do projeto. A implantação do GED virou um programa de projetos lá na Apivida, e não somente um grande projeto. Cada uma das áreas elegíveis teve o seu próprio projeto de implantação. Um ponto crucial para o sucesso do projeto foi a definição de equipe multidisciplinar fixa, exceto pelo líder do projeto, que variou conforme a área de negócio que estava sendo implantada no momento. Essa equipe contou com um gerente de projetos, esse cara era responsável pela metodologia, o cronograma, a comunicação e teve também a responsabilidade de fazer toda a documentação do projeto, que era muito importante aí quando você transitava de um projeto para o outro. Muito importante também para a organização, o acompanhamento da evolução do cronograma, do reporte para a alta gestão. O analista de processo, responsável pelo mapeamento dos processos como estavam à época e como ficariam dentro do âmbito digital, dentro do ambiente digital, sendo fundamental para fazer o levantamento dos requisitos junto com a TI e a adaptação desse fluxo físico para o fluxo eletrônico. A TI também teve um papel preponderante, A TI foi responsável pelo levantamento dos requisitos junto às áreas de negócio e o acompanhamento do desenvolvimento e a homologação do ambiente customizado junto ao nosso fornecedor. A TI também teve papel importante na tradução do negócio para que o fornecedor entendesse como é que funciona a Apivida, e como é que ele deveria realmente trabalhar a customização. O líder do projeto, cada projeto tinha um líder diferente, sendo esse, naturalmente, o head da área ou alguém que estava diretamente ligado a esse head. Se não existe engajamento da área de negócio que está sendo beneficiada pela ferramenta, o projeto meio que perde um pouco o sentido, Então, a escolha desse líder, o engajamento desse líder é realmente muito importante. Por fim, o patrocinador do projeto, que era normalmente responsável por dar força ao projeto junto à alta gestão, orientando o projeto sempre que ele estava meio que saindo do trilho, perdendo um pouco o rumo. Muito importante ainda no destravamento de situações como orçamento, falta de engajamento das partes integrantes do projeto. Enfim, esse cara também tocava o bumbo ali. Eu gostaria também de ressaltar aqui a etapa de customização da ferramenta, focando aí no levantamento de requisitos, o mapeamento de processos e o desenvolvimento e homologação. O sucesso da etapa de customização da ferramenta dependeu muito da qualidade do trabalho feito no levantamento de requisitos e no mapeamento de processos. O mapeamento de processos ele contava com um analista dedicado, um cara que estava ali só para esse projeto, sempre buscando traduzir o ambiente físico para o ambiente digital. O engajamento tanto da equipe de processos
como da área de negócio, foi muito importante nesse trabalho. Em pelo menos 2 projetos, a gente enfrentou um baixo engajamento da área de negócio na etapa. E o que aconteceu? O resultado foi um ambiente que não atendia plenamente a área, gerando um retrabalho muito grande para consertar aquele ambiente depois que ele já estava em produção. Aquilo deixou de ser mapeado ou deixou de ser apontado em algum momento desse mapeamento, né, e acabou gerando todo esse desperdício de recurso e atraso no projeto. Outro ponto de atenção é a etapa de homologação. Essa precisa ser feita com aquele cara que vai estar ali utilizando a ferramenta no dia a dia. Não adianta ser o cara que não vai utilizar a ferramenta, né? Esse usuário ele precisa testar o máximo de situações possíveis para garantir que aquilo que foi pedido está, de fato, sendo entregue. A participação da TI, né, intermediando a customização do ambiente, era um fator obrigatório ali para você ter sucesso. Pessoal, mais uma etapa muito importante aí foi a de treinamento e que eu vou chamar aqui de pós-implantação. Depois que a ferramenta está customizada, testada, pronta para ir para a produção, é preciso a gente investir no treinamento dos colaboradores que vão participar daquele fluxo. Não somente os donos do ambiente, mas qualquer colaborador que vai interagir com o ambiente. Para o treinamento, a gente aplicou algumas regras básicas e que realmente nos deram muito retorno. Primeiro, ter certeza de que 100% dos colaboradores que vão manter ou interagir com aquele ambiente sejam treinados. A gente disponibilizou diversas turmas em dias e horários diferentes, buscando não ter mais do que 10 participantes. A gente manteve uma turma um pouco menor, permitindo que os facilitadores pudessem dar mais atenção aos participantes do treinamento. Isso também ajudou no momento de tirar dúvidas, né? Com menos pessoas, as pessoas sentiam mais à vontade de tirar uma dúvida e de realmente aproveitar aquele momento. Nós não começávamos diretamente na prática, isso é muito importante. Antes de iniciar o treinamento, a gente buscava vender a ideia do GED, né? A gente buscava fazer com que todos entendessem quais eram os benefícios do GED, o que eles iam ganhar com produtividade, como é que aquela equipe poderia ter a ferramenta, como é que elas poderiam utilizar aquela ferramenta de forma plena, realmente para ter todos os benefícios dela. Isso garantia a atenção dos presentes, né? A partir do momento que eles estavam convencidos de que a ferramenta era boa, de que ia ajudar, aquele treinamento, né, deixava de ser chato, né? Começava a ser interessante para eles. Os treinamentos contaram com colaboradores de todos os níveis, né? Gerente, diretor, analista. Mesclar esses níveis foi interessante, uma vez que proporcionou uma maior pluralidade nos questionamentos feitos, né? O nível do analista tinha determinadas questões, o diretor já tinha outra, e isso aí realmente todo mundo acabou ganhando. A gente tinha 5 minutos de tolerância para o início dos treinamentos, né? Que duravam no máximo 45 minutos, né? A gente não deixava passar disso, senão ficava muito enfadonho. A ferramenta, ela é de fácil uso, né? O conteúdo precisava ser realmente mais objetivo. Você desperdiça o tempo dos participantes se não tornar esse processo mais dinâmico. Bem, depois da implantação, com a ferramenta já rodando, né, já em produção, o projeto se estendia por mais 2 meses em uma fase que a gente chama de operação assistida. Nessa fase, o que a gente fazia? Bem, a gente buscava fazer o acompanhamento da operação, tirando dúvidas que ainda restaram depois do treinamento, né, sobre a utilização da ferramenta. A gente observava também possíveis necessidades de ajuste que, porventura, né, não passaram pelo devido levantamento de requisitos e acabaram não sendo customizados. E aí a gente encaminhava essas necessidades de ajuste para a TI realmente trabalhar em cima disso. Por meio de relatórios em um dashboard dinâmico, a gente faz isso até hoje, a gente faz o monitoramento da aderência à ferramenta. A gente monitorou a SLA de cada participante do fluxo, né? Quanto tempo que aquele cara que elabora o projeto, que elabora a minuta, leva para enviar isso para o jurídico, quanto tempo o jurídico leva para validar a minuta, quanto tempo o gerente de suprimentos leva para
para dar encaminhamento aí ao processo, o fluxo de assinatura, né? Quem demora mais para assinar. E essa rotina ela é muito importante no primeiro mês após a implantação, porque você começa a cobrar as pessoas, né? Aquela pessoa que realmente não está acessando o sistema, a gente consegue identificar e consegue trazê-la de volta, né, para o projeto. A gente apresentou para a alta gestão a evolução dos resultados do projeto, confirmando ou não a expectativa que cada um daqueles membros da alta gestão tinham em relação ao GED. A gente definiu também uma equipe responsável por dar suporte técnico à ferramenta, né? É um sistema novo, então a gente, com a ajuda do fornecedor, a gente treinou as pessoas que dariam suporte técnico no dia a dia, caso realmente algum problema de TI viesse a surgir. E, muito importante, a gente definiu regras e alçadas para possíveis alterações nos ambientes, né? Se a gente deixasse qualquer analista, qualquer gerente pedir alterações no ambiente de suprimentos e credenciamento, a gente ia acabar tornando o sistema um Frankenstein, né? Então, a gente concentrou as mudanças numa liderança mais alta, para que essa liderança, entendendo os impactos sistêmicos, liberasse ou não, né, as customizações adicionais. Bem, pessoal, talvez essa seja a parte mais interessante da nossa apresentação. Quero compartilhar com vocês um pouco sobre as lições aprendidas, né? O que nós aprendemos ao final de cada projeto, como bem disse no início da apresentação, a gente não teve um grande projeto, mas tivemos um programa de projetos e que pode ajudar muito para quem estiver planejando a implantação de um GED. Dividir a implantação do GED em vários projetos com abordagem individual e específica para cada área de negócio foi muito importante por dois grandes motivos. Trabalhando uma área de cada vez, você consegue ter um maior foco naquele departamento, aumentando a eficiência e também a qualidade da entrega. Ao final de cada ciclo de projeto era feita uma rodada de lições aprendidas, de forma que a dinâmica de trabalho e produtividade foi melhorando a cada projeto. Os problemas e os erros encontrados em um projeto dificilmente se repetiam no próximo. A manutenção da mesma equipe do projeto, exceto o líder, que variava conforme a área, também foi muito importante. Isso facilitava demais o fluxo, o processo de aprendizagem com os problemas que foram enfrentados nos primeiros projetos e que não se repetiam nos posteriores. Com isso, a dinâmica dos trabalhos foi melhorando a cada área e a cada novo projeto. Muito importante também ter um head da área ou alguém imediatamente abaixo dele liderando o projeto, né? Isso realmente aumenta demais o engajamento, aumenta muito a aderência da área ao projeto. Esse líder, ele era o maior beneficiado e, consequentemente, deveria ser o maior interessado de todos, né, em ter aquela ferramenta rodando. A dinâmica dos treinamentos ajudou bastante por não focar somente na parte prática do negócio. Ressalto que esse também era o momento de vender a solução, né, para aqueles que vão utilizar a ferramenta logo depois, fazendo com que esses usuários percebessem o valor da ferramenta e também como é que ela poderia dar mais velocidade, produtividade à sua operação, facilitando ainda também o seu processo decisório. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade de poder apresentar um pouquinho aqui do Case App Vida sobre a gestão eletrônica de documentos. Espero que eu possa ter agregado um pouquinho contando essa história e até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.